lado a psiquiatra doutora Marilene Costa. Seja bem-vinda ao programa SN TV, Marilene. Olá, Cine. Olá a todos. É sempre um prazer estar no programa, no seu programa, muito bonito, e eu fico muito feliz em estar aqui mais uma vez. Obrigada, doutora. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Interessante, transtornos do humor. Né? Os transtornos do humor são transtornos relacionados às emoções, aos pensamentos e aos comportamentos. Eles são muito comuns, muito frequentes, a frequência em torno de 30% da população ao longo de toda a vida. Então, são coisas que acontecem no dia a dia, mas que muitas vezes passam desapercebidas. A pessoa sofre com esses transtornos, a família percebe que existe algum comportamento um pouquinho acelerado, um pouquinho depressivo, um pouquinho retraído, mas não consegue identificar como uma doença, como um transtorno emocional. E é muito importante que você que está nos ouvindo aprenda a fazer essa identificação para poder ajudar o seu familiar ou o seu amigo que esteja passando por uma dessas fases. É verdade. Doutora, o que pode causar esse transtorno? Os transtornos do humor, eles têm uma hereditariedade muito forte, então eles são genéticos. São problemas genéticos ligados a alterações da captação, do funcionamento dos neurotransmissores, que são os hormônios cerebrais. E eles podem ser desencadeados por fatores externos, por estresse, por problemas do dia a dia, que por serem, às vezes, a pessoa está passando por uma fase de um problema um pouquinho mais intenso, isso pode vir a desencadear alguns desses transtornos. Como os familiares podem ajudar nessa hora, né? Bem complicado, né, doutor? Na verdade, o que nós vemos é uma quebra, uma ruptura no padrão de comportamento normal da pessoa. Ela pode se tornar depressiva ou isolada nos transtornos depressivos. Ela pode diminuir a sua produtividade na escola, no trabalho, pode se isolar dos amigos e da família. Então, são algumas características nos transtornos depressivos. Ela pode também se tornar angustiada, ansiosa, acelerada, preocupada em excesso. Isso são características dos transtornos de ansiedade. E pode também haver as alterações do humor, as oscilações que vão de estados de ansiedade ou euforia, agitação, manias, mania de compra, mania de jogo, excesso de bebida, excesso de saídas com os amigos, assim, um aumento, um up no comportamento e na energia da pessoa. E alternado, intercalado por períodos de depressão, períodos de sintomas de retraimento, isolamento e diminuição dessa energia. Isso daí são características dos transtornos bipolares. E essas características podem se alternar ao longo de meses, semanas ou até mesmo dias, como é o caso do transtorno bipolar com ciclagem ultra rápida. Quais os tratamentos? Tem cura, né? Pelo que eu vi. Existe tratamento. São transtornos, como eu costumo dizer, como diabetes e hipertensão. São doenças crônicas. Mas existe tratamento e muitas vezes o tratamento pode não necessitar necessariamente da medicação. Existe a psicoterapia, existe o controle ambiental, você aprender a fazer higiene do sono, ou seja, dormir no horário certo, ter uma rotina, uma alimentação saudável, atividade física, quer dizer, um estilo de vida saudável e aprender a lidar com o estresse do dia a dia. E nos períodos em que a pessoa sente que ela vai ter uma maior dificuldade, uma psicoterapia ajuda bastante, porque existem fases da vida que a gente chama de períodos críticos, onde, devido ao nascimento de um filho, a morte de algum parente, uma mudança de emprego, uma demissão, algo que mude a vida, a rotina daquela pessoa pode desencadear um transtorno emocional. E é nesse momento que a pessoa vê que isso pode acontecer, que a pessoa sabe que vai acontecer uma grande mudança na sua vida, que ela deve buscar o médico, sim, deve buscar o psiquiatra para receber orientação em relação ao que fazer. Algumas vezes só uma terapia resolve, algumas mudanças no estilo de vida, outras vezes precisa de medicação durante algum tempo.
Certo. É isso que eu ia perguntar, doutora. Há um preconceito, né, em relação aos medicamentos. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Há muito tempo, os medicamentos eles costumam ser muito sedativos, deixar a pessoa sonolenta, com uma característica de face, um movimento alterado, em que as outras pessoas ao redor olhavam e diziam, não, essa pessoa aí tá drogada, tá dopada, tá sedada, tá usando alguma medicação. Hoje em dia não, Ciene. Hoje em dia o que nós vemos é que existem muitos medicamentos que são muito bons, muito efetivos e que eles são bem específicos. Então eles não causam essa sedação, eles não causam alteração da personalidade, eles não causam alteração do comportamento no sentido de a pessoa deixar de ser quem ela é. As pessoas têm muito medo disso. Elas têm medo de não ser mais elas mesmas, do medicamento transformar o seu comportamento, transformar o seu pensamento, controlá-las, dominá-las. E isso, com um bom profissional e uma boa medicação, você consegue evitar que isso aconteça. Para a gente terminar, doutora Marilene, deixa uma dica, né, para as pessoas que estão nos assistindo e podem estar passando por isso. A primeira coisa é ter consciência de si, do seu jeito de ser, da sua personalidade, respeitar o seu momento, respeitar o seu tempo, buscar o equilíbrio, buscar a ajuda divina, apoio. Importante. Exatamente. Por quê? Porque uma vida em equilíbrio é uma vida saudável. E mesmo que você venha adoecer, você vai ter um controle melhor desse adoecer, você vai ter um controle melhor dessa doença. E logo que você perceber que existe algum fator que possa estar te causando um aumento de estresse, aumento de ansiedade, sintomas depressivos, ou que existe algum componente familiar que possa te levar a algo disso, procurar ajuda médica, não ficar com vergonha, não ficar com medo, não ter medo da medicação se for necessária, mas procurar um bom profissional vai saber te orientar muito bem. Isso, eu adorei a dica. Muito obrigada mais uma vez a sua presença aqui no programa e sempre é muito bom te receber, Marilene. Obrigada, sim, igualmente. Fico muito feliz em estar aqui e poder ajudar.